Olá! Na videoaula de hoje vou mostrar como utilizar uma linha de referência nas estações totais da Topcon série OS através do software de campo Magnet Field. Para isso, vou contar com o auxílio do coletor de dados FC5000, conectado à estação total via Bluetooth, para que seja possível a gravação de tudo que estou fazendo durante a videoaula. Com o Magnet Field aberto na obra que estão os pontos da linha de referência, clique em implantar, em seguida offsets, e então linha. Bom, nessa tela é onde vou informar a minha linha, começando pelo ponto início, que posso selecionar através da vista mapa, através da lista, ou então medir este ponto. Neste caso vou selecionar através da vista mapa, onde posso ver graficamente este ponto e os outros que eu tenho nesta obra. E agora, para definir o último parâmetro da minha linha, posso selecionar através de um ponto final ou então uma direção para esta linha, pois já temos o ponto de início. Caso queira selecionar o ponto final, basta escolher um dos três métodos, vista mapa, lista ou medi-lo. Mas caso queira selecionar uma direção, clique em cima de ponto final. Então a informação que poderá ser inserida agora é o azimuth, mas neste caso vou selecionar pelo ponto final, pois já tenho na minha obra este ponto. Para demonstrar de outra forma, vou selecionar através da lista, onde tenho listado todos os pontos da minha obra. Neste caso é o ponto 2, que é o ponto final, e aqui minha linha foi definida. Se observarmos aqui no lado direito, temos uma visualização gráfica da linha, que está referenciada ao norte. Agora aqui em HT-Comp, tenho duas opções, o Interpol HT e o HT do ponto início, onde basicamente o Interpol HT vai fazer a interpolação das cotas, e o HT do ponto início vai considerar a cota do primeiro ponto para a linha. E aqui em início 2D, vou definir onde minha linha irá começar. Neste caso, se clicarmos em início 2D, podemos alterar para início 3D. Se analisarmos mais abaixo, o comprimento 2D e o comprimento 3D vai alterar conforme o declive desta linha, pois o comprimento 3D é a distância inclinada e o 2D é a distância horizontal. Como esta linha que eu selecionei não tem muito desnível, o comprimento 2D e o 3D vão ser iguais. Para este exemplo, vou utilizar o início 2D e vou deixar em 0, pois quero começar do início da minha linha. Mais abaixo, vou selecionar a opção de incluir pontos de transição, que consiste em acrescentar na minha alocação o ponto final e o ponto início. Nos próximos passos vou mostrar na prática como funciona. Agora clique em próximo. Bom, aqui temos a dimensão, onde vamos informar quanto será o deslocamento em cima da linha. O intervalo vai ser para definir um estaqueamento na minha linha. E o número de segmentos será calculado a partir do tamanho da linha e o intervalo que definirmos. Por exemplo, se quisermos dividir esta linha em 10 segmentos, o intervalo vai calcular automaticamente em relação ao comprimento da linha. Agora vou inserir 2 metros no intervalo. Percebe-se que o número de segmentos foi calculado para 4. E aqui embaixo temos os offsets para a esquerda e para a direita, abaixo e acima. E mais abaixo temos o modo de leitura, que no caso está com prisma na constante -30, e mais ao lado está a altura dele. Se clicarmos em cima onde está a direita, fica esquerda, e acima fica abaixo e talude. Para a esquerda, vou deslocar o ponto para a esquerda. Para a direita, vou deslocar o ponto para a direita. Para cima, vou deslocar o meu ponto para cima. Para baixo e talude, defino uma porcentagem de declive para este ponto. Como exemplo, vou inserir um offset de 2 metros para a direita. Agora clique em implantar. Como estou usando um coletor de dados, ele nos informa quanto devemos gerar a estação total na tela do coletor. Mas se não estivesse, os valores já seriam mostrados na tela da estação total, para assim girar até o ponto que pretendemos locar. Clico em fechar e agora temos a visualização das informações para alocar o ponto. Para ajudar o auxiliar a colimar o prisma na direção da estação total, vou habilitar a luz guia, uma ferramenta muito importante em EDM e seguida luz guia.
Um sinal de luz é emitido no centro da luneta da estação total, então o auxiliar saberá para onde deve se deslocar, pela cor que ele enxerga. Se ele ver a cor vermelha, está para a direita. Se enxergar a cor verde, está muito para a esquerda. Quando ver um misto das duas cores, ele está colimado no meio da estação total. Bom, aqui na tela de locação, posso realizar as leituras clicando neste ícone. E automaticamente na tela, os valores são nos apresentados, como ATS, que significa que o auxiliar precisa se aproximar da estação total. E neste caso, esquerda, que quer dizer que o auxiliar precisa se mover para a esquerda do operador. Mais ao lado, temos mudar HA, ou seja, mudar o ângulo horizontal, que mostra o quanto eu devo estar colimado no ângulo horizontal. E embaixo, OCC projeto, ou seja, qual é a distância entre a minha estação, ou seja, o ponto ocupado, para o ponto que eu estou locando. Vou mudar a visualização clicando nesta barra, que nos dá essas opções. Vou começar por sobrecarga, que nos dá outra visualização para alocar o ponto. Posso clicar no ícone de medição para fazer outra leitura e ver se agora os resultados estão favoráveis. E agora vou selecionar a visualização normal. Todas elas vão nos dar as mesmas informações, só que de forma diferente. Fique à vontade de escolher uma que facilite a sua alocação. Então vou guiar o auxiliar através dessas informações e quando chegar no local, clico neste ícone para salvar os dados da alocação deste ponto. E aqui serão apresentados os dados referentes à alocação deste ponto. Clique em confirma e automaticamente o software nos apresenta as informações para girar a estação total para o próximo ponto a ser locado. Podemos observar aqui através da vista mapa que o próximo ponto a ser locado está a 2 metros da linha com offset de 2 metros para a direita. Se eu clicar nesta seta, ele pula para o próximo ponto, que sempre vai variar no intervalo que defini anteriormente, e mantendo o offset para a direita que também informei. Mas podemos observar que do intervalo de 6 metros ele não foi para o 8, pois antes ele locou o ponto de transição, que é o nosso ponto final. Então para isso que serve aquela opção de incluir o ponto de transição na sua alocação. Então a partir deste ponto de transição, ele continua no intervalo que eu defini, de 2 em 2 metros, mesmo depois do fim da linha. Agora vou clicar em voltar e vou alterar o lado do offset. Agora vou definir para a esquerda. E aqui vou definir para que o intervalo comece a contar no ponto zero da minha linha, ou seja, no ponto início. Em seguida, vou inserir um offset acima de 2 metros. Agora clique em implantar. Novamente o software vai nos informar o quanto devemos girar a estação total. Agora podemos observar que o ponto a ser locado está a 2 metros à esquerda da linha. Com o auxiliar já posicionado, vou clicar em medir. E através desta visualização, no canto esquerdo, podemos observar que o ponto se encontra 2 metros abaixo. Ou seja, para esta alocação, como desloquei 2 metros acima o ponto, eu devo aterrar 2 metros para chegar na cota referente ao offset inserido anteriormente. Vou voltar e dessa vez definir o offset para baixo. Clique em implantar. Novamente o software mostra quanto devo girar. Sem o auxiliar se mover, vou clicar para realizar uma leitura. Podemos observar que o ponto se encontra 2 metros acima do offset que eu defini, que foi para baixo. Então devo cortar para chegar até o offset definido. Agora vamos ver o método tempo real, que também pode ser inserido offsets para a direita e esquerda, acima e para baixo. Só que neste caso, ele vai te dar em tempo real o quanto você está da linha, ou seja, em que posição no deslocamento longitudinal você está da linha. Vou deixar o offset direito mesmo e clicar em implantar. Percebe-se que o software não nos mostrou o quanto devemos girar a estação, pois dessa vez não temos uma direção certa. Basta realizar uma medição em qualquer posição que ele vai te informar o quanto você está da linha e em que posição. Para facilitar a demonstração, vou alterar o método de leitura para sem prisma.
clicando em EDM, em seguida sem prisma. Agora vou realizar uma leitura em qualquer posição. Agora, analisando as informações exibidas, temos afastado D, onde diz quanto falta para chegar no offset que defini. E o D está dizendo que está para a direita, ou seja, o auxiliar deve se deslocar para a direita do operador. Logo abaixo temos OFS, de offset, onde diz o quanto de offset eu estou tendo no momento. Neste caso eu tenho 1,57 m, eu preciso afastar para a direita 0,42 para chegar nos 2 metros que defini no offset para a direita. E aqui ao lado tenho escave, ou seja, devo escavar para chegar na cota do ponto que quero locar, e a cota em tempo real deste ponto. E uma outra forma de utilizar o tempo real é alocar a linha. Então, se eu zerar todos os offsets, o software vai dar em tempo real o quanto falta para alocar esta linha, em qualquer posição que eu esteja. Podemos observar aqui no mapa que o indicador foi para cima da linha, e toda vez que eu realizar uma leitura, independente da posição, ele irá mostrar o quanto eu devo me deslocar para chegar na linha de referência. Agora eu vou clicar para voltar e mostrar a última aplicação, que é inserindo uma inclinação na medição, onde novamente neste campo podemos definir o quanto o ponto está na longitudinal da linha, ou seja, o quanto ele andou em cima da linha. E mais embaixo temos a inclinação para a direita, onde podemos inserir um ângulo entre a linha e o offset que vamos indicar logo abaixo. Se clicarmos em cima, podemos alterar essa inclinação para a esquerda. Se observarmos, inseri 45 graus. E se mudarmos para a inclinação do lado esquerdo, ele vai somar 135, sendo assim totalizando 180 graus. Então os valores que podemos aplicar aqui vai de 0 a 180 graus. Logo abaixo temos o offset de inclinação. Vou manter nos 2 metros e o offset acima vou deixar em 0. Clique em implantar. Novamente o software nos fornecerá as informações para girar a estação total. Clique em fechar. E logo em seguida já podemos analisar as informações e claramente visualizar o ângulo de 45 graus para a direita em relação ao offset que inseri de 2 metros. Agora basta alocá-lo. Bom, na videoaula de hoje, vimos como utilizar uma linha de referência nas estações totais da Topcon série OS através do software Magnet Field. Até a próxima!